Para você, uma ótima noite. No ar, mais uma edição do Plantão 47 especial aqui pela TV Plan. Sejam bem-vindos vocês nessa noite de sábado. Participem aqui no Plantão 47, como sempre. O nosso WhatsApp à disposição. Você manda mensagem aqui no 99927-3591. Também no nosso Facebook. Vai lá, curte a nossa fanpage. Nosso endereço é facebook.com/TV Plan Web. É o seguinte, hoje bate-papo aqui no Plantão promete muito. Já falamos em outras oportunidades com relação às leis trabalhistas, as mudanças da Previdência, enfim, é o tema do Plantão 47 de hoje. Para falar sobre esse tema, mais uma vez ela está aqui com a gente, doutora Vanessa Gavião. Muito obrigado, boa noite, seja bem-vinda ao Plantão. Boa noite, Paulo, eu que agradeço mais uma vez o convite, é sempre um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutora Maiara Estela Freire Arão é nossa convidada também, advogada. Esse papo que promete render muito aqui no Plantão. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada, um prazer. Tudo bem, Maiara? Tudo jóia. Tudo jóia. Pessoal de casa, eu tenho certeza, de que acho que todos têm muitas dúvidas. Estava até brincando hoje de manhã com o pessoal lá da produção de que pelo menos a maioria das pessoas trabalham pensando na aposentadoria. Eu tenho ouvido de muitos aí que aposentaram e que estão pensando em voltar a trabalhar. E muito disso tem a ver até mesmo com as mudanças que foram propostas, algumas já estão acontecendo, outras estão para acontecer ainda, né? É isso mesmo, as regras tanto trabalhistas, quanto previdenciárias estão passando aí por modificações. As previdenciárias especialmente enrijecendo um pouco, os critérios e as exigências para alcance de benefícios, e as trabalhistas no intuito de alguma forma tentar tornar um pouco mais livre para o empregador também, amenizar um pouco os encargos do empregador, Então, quando das mudanças, quando começou ali a imprensa nacional, começou a abordar o tema, depois, a imprensa local também, porque quando se fala na questão trabalhista, há uma grande preocupação, principalmente por parte de quem trabalha ali, de quem tem a carteira assinada. Criou-se demonizaram muito essa mudança? Vocês pensam dessa maneira? Na verdade, a mudança, ela realmente, em alguns pontos, assim, ela merece críticas, de fato, ela acaba retirando, talvez, alguns direitos que foram conquistados, há muito tempo, muitos anos. Então, realmente, para o empregado, talvez ela tenha alguns pontos críticos de fato, E para o empregador ela acabou, como eu disse, amenizando um pouco alguns encargos que ele tinha. Claro que na área trabalhista tudo depende muito de súmulas, do entendimento dos tribunais, Então a gente está até em um cenário, por enquanto ainda um pouco duvidoso, aguardando como o TST principalmente vai se posicionar. Mas que ela merece críticas, de fato, ela merece. Merece. Bom, foi em novembro do ano passado, dia 11 de novembro do ano passado, o Brasil, os brasileiros ou os trabalhadores passaram a contar com essa nova legislação. Eu lembro que, na época, nós não tínhamos ainda a Transamérica. Então, eu tinha lá na difusora, no Bom Dia Difusora, no programa que tinha muito contato com os trabalhadores, pessoal, e muitos tinham dúvidas, e essas dúvidas até hoje, na maioria, não foram sanadas ainda. É tudo muito novo ainda, Maia? Bastante novo, e é o que a doutora Vanessa disse. A gente está num momento, como a reforma é muito recente, a gente está num momento de ainda consolidar o entendimento dado pela lei, através das súmulas, enfim. Então, a gente até vê bastante notícia que causa um certo espanto de empregado condenado, entra na justiça e na verdade foi condenado a um pagamento. Então tudo isso está vindo de uma forma nova, muito recente, e ainda sem chegar até a última instância de julgamento, e então sem ainda um contexto sólido de entendimento. Eu já acompanhei um caso, foi no começo do ano, agora foi no final do ano passado, não me lembro, de um trabalhador que foi condenado. Sim. Realmente. Sim. Isso é
mudou muito a questão processual mesmo, de condenação em sucumbência do empregado, até o próprio benefício de justiça gratuita. Antes da reforma, era só o empregado mencionar a falta de recursos para entrar na justiça que ele já conseguia esse benefício de justiça gratuita. E hoje não, ele precisa de uma certa comprovação para conseguir esse benefício, que até atrelado ao teto do regime de previdência. Então, 20% desse valor, do teto da previdência, ele precisa ter no máximo esse rendimento para conseguir obter o benefício. Então, várias questões, além desse benefício da justiça gratuita. Caso ele entre com o processo e perca algum pedido, ele tem que pagar a sucumbência, que é pagar a perda desse pedido para a parte contrária, para o empregador. E é por isso que vem vários questionamentos, o receio, até às vezes... Novo entendimento ainda. O entendimento já está na lei, né? O que ainda está assustando são essas decisões de condenação por essas mudanças todas em relação a tanto o processo de trabalho, o processo mesmo, quanto o direito material, né? Falando da linguagem do povo mesmo, eu sempre ouvi isso, e aí é claro que com profissionais da área é diferente, mas eu sempre ouvi isso, pelo menos até ano passado. Fulano de tal levou a empresa, colocou a empresa na justiça e ganhou lá a ação. E aí eu já ouvia de outros também, entrou na justiça, vai acabar ganhando. Geralmente a empresa acaba perdendo. Essas mudanças agora, de certa forma, elas blindaram essas empresas? Na verdade, o que acontece é que agora as pessoas devem ficar um pouco mais receosas com algumas causas aventureiras, né? Que é quando... Que existem mesmo, né? Muitas, né? Buscam a justiça para tentar emplacar alguma coisa ali, né? Vou ver se eu tiro alguma coisa aqui. Exatamente. E aí, como a doutora Mayara falou, os honorários de sucumbência, que é quando você paga o advogado da outra parte, né? Ele é 15% sobre tudo que você pede, mais o valor de custas. Então, pode ficar caro para o empregado que for aventureiro nesse sentido, né? E o fato dessa ideia de que o empregado que entra sempre ganha, na verdade ele ganha quando a empresa de fato comete alguma irregularidade, né? E como a legislação trabalhista ela é muito detalhada e ela tem muitas minúcias que às vezes o próprio empregador desconhece, acaba que ele deixa algumas brechas para o empregado reclamar de fato, né? Às vezes até por falta de conhecimento. Exatamente, mesmo. Às vezes não é má fé, é uma falta de uma orientação técnica, jurídica, né? Então eles acabam falhando em alguns pontos, sem má fé, sem querer prejudicar, e o empregado acaba se aproveitando disso ou utilizando isso para postular em juízo depois, né? E aí acaba recebendo de fato. Agora, essas demandas aventureiras, certamente aí o receio tem que ser maior. Tem que ser maior. Ou seja, a doutora Mayara, as pessoas vão pensar agora 2 vezes antes, né, de cometer um ato desse. Sem dúvida. Até porque a gente já está vendo decisões nesse sentido que já está assustando justamente nesse sentido de condenação mesmo. Já houve uma mudança no cenário local aqui? De ingresso de demandas, imagino que ainda não tenha dado tempo, né, relativamente recente, mas a gente que atua na área, a gente já sente dos próprios clientes, né? Dos próprios clientes. Exatamente, né? Já um receio. Tem que a obrigação de deixar muito claro todos os riscos que envolvem e o próprio cliente, ele já se retrai para dizer de fato o que ele acha que realmente é devido, né? Evitar qualquer tipo de pedido que possa não ser acolhido pela justiça, que isso pode reverter contra o próprio empregado. O próprio governo federal, né? Nós vamos falar daqui a pouco de previdência também, que é um outro assunto que interessa muito, né? Bateu muito na tecla, né, de que essas mudanças, né, tinham que acontecer, tanto na trabalhista, né, como também na Previdência. Agora, antes da trabalhista, nós tivemos a da terceirização também. Sim, né? Que é de maio. Foi maio, né? Março, maio, por ali. Teve a nova lei, né, de terceirização,
que modifica bastante o cenário também, né? Antes nós tínhamos, na verdade não tínhamos uma lei de terceirização ainda, ela era regulamentada exclusivamente por uma súmula, tinha uma lei de trabalho temporário, mas que é diferente de terceirização. E agora a gente passa a ter essa lei específica, né, da terceirização. E ela muda principalmente porque até então era proibido que se terceirizasse a atividade fim da empresa, né, a atividade principal da empresa, e a nova lei, pelo menos a priori, ela entende que a atividade fim pode ser terceirizada. Mas ela também ainda não passou por esse crivo do TST, de análise mais perfunctória, né? Como a doutora Mayra menciona, a lei está ali, o entendimento está ali, mas tudo que é lei pode ser interpretado, né? E aí os tribunais interpretam de uma ou de outra forma e acabam consolidando o entendimento. Isso a gente só sabe quando chega lá no TST. Então, o próprio TST já sinalizou que ele não concorda muito com a ideia de que a atividade fim pode ser terceirizada. Então, a gente tem que esperar também o posicionamento dele para ver qual que vai ser o entendimento sobre essa lei, né? A terceirização, ela beneficia mais as empresas, deixa o trabalhador meio que de lado. As grandes empresas, né, as multinacionais já trabalhavam, né, há algum tempo já, né, terceirizando aí muitos setores. Nesse caso aí, o trabalhador, ele foi prejudicado também? Pode haver um prejuízo na prática para o trabalhador justamente por isso. A terceirização, do que a gente já estava acostumado a ver, era mais de serviços que não envolviam a finalidade mesmo da empresa. A partir do momento que envolve a finalidade, essa terceirização ela acaba até mascarando um pouco um trabalho que é essencial, que é o núcleo da empresa. É porque a terceirização ela é uma relação triangular. Então, entre a tomadora de serviços, que é a empresa onde o empregado está prestando serviço, está trabalhando, tem a empresa terceira, né? E essa empresa terceira ela tem que ter algum tipo de lucro. Ela cobra da tomadora de serviço. Ela mas vai ganhar em cima disso. Quem é empregadora do empregado é a empresa terceira e não a empresa na qual ele está trabalhando. Então, é claro que essa empresa tem que ter algum lucro. E aí, o que se fala, né, quem é contrário à terceirização, é porque isso acaba reduzindo certamente o valor que o funcionário vai ganhar, né, porque tem que computar o lucro da empresa também. E aí cria uma diferença e, de fato, na realidade, a gente vê isso acontecer. Em uma empresa onde existem funcionários efetivos e funcionários terceiros em uma mesma função, até um cenário um pouco de discriminação ali com quem é terceiro, né, como se isso fosse algo negativo. Acontece muito isso, Acontece né? muito, porque quem é efetivo ganha um salário normalmente mais elevado, porque ele tem a relação dele com a empresa só, não tem ninguém no meio do caminho. Tem outros benefícios, tem benefício vezes, de alimentação, né, e tudo mais. E quem é o terceiro, não. A nova lei, ela inclusive diz que quem é terceiro agora pode ter os mesmos benefícios que quem é efetivo. Então, quem é efetivo ganha um vale alimentação, a empresa pode optar por pagar isso para o terceiro também, mas ela pode optar, não é obrigatório. É opcional. É opcional no caso da terceirização. Então, talvez não resolva muito essa ideia, né, que acaba fragilizando um pouco de fato a relação de emprego. Eu lembro que a terceirização foi aprovada numa noite, né, de sexta-feira. Foi apagar das luzes. Foi véspera de feriado, ou véspera de carnaval, do tipo, não foi? Não foi carnaval porque foi em maio. Feriado, era um feriado. Páscoa, alguma coisa assim. Eu lembro que não teve nem muita repercussão, porque foi muito discutido antes e aprovaram isso numa noite de sexta-feira. Se não me engano, é a Lei 13.429, né? Eu fiquei, na época, eu lembro que eu fiquei indignado. Poxa, mas não tinha uma outra data para aprovar isso, não? Exatamente. E realmente, o brasileiro, de certa forma, ele peca nesse aspecto. Né? Quando chega aí o período festivo, muita gente acaba que não acompanha, né, os acontecimentos. Né? É importante, viu, gente, acompanharem, pessoal das redes sociais, acompanhar o Senado, o que acontece lá. O Senado tem uma página muito bacana, o próprio site lá vai informando você através de e-mail, através de uma lei que você tem interesse. A gente tem que acompanhar, acho que o brasileiro precisa mudar isso. Nas próprias redes sociais mesmo, a página do Senado, da Câmara, nas próprias redes sociais, Facebook, Instagram,
vem com informativos nesse sentido, então é muito importante acompanhar, né? Importante. Estamos mudando aos poucos, né? Eu espero que esse ano, principalmente, que é um ano político, né? E todas essas mudanças passam pela política, né? A gente vê aí a negociata de todos os partidos, né? Tentando aprovar ou não essas leis, mas o cidadão tem que acompanhar, né? Para ver se quem você votou está realmente lhe representando ou não. Eu tenho um recado importante para você, eu quero falar da Vital Empreendimentos aqui em Poços de Caldas. Trouxe um empreendimento super bacana que é o Green Park, o Minha Casa Minha Vida, apartamentos com 2 quartos, 2 varandas, são 1.500 metros quadrados de área de lazer. Tudo isso esperando por você na Vital, que tem um stand de vendas na rua Doutor Vicente Rizola, número 63. É só ligar e falar com toda a equipe. 0800 887 0575, 0800 887 0575. A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco tem a segunda parte do plantão. Até já.